Eu era sincero, né? Eu falava, ó, não acredito, mas eu tô aqui perto. Tocava lá com o Douglas de vez em quando pra ajudar. Tipo assim, ó, Meu ministro de louvor era ateu. É. Olha esse corte aí. Olha esse corte. Pedro, a experiência que você teve é muito importante a gente compartilhar aqui, porque eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda de pais que estão com o filho vivendo aquela sua crise. Como foi que começou aquela sua crise ao ponto de você chegar num momento e falar, pô, não creio mais em Deus, não creio mais na Bíblia e tal? Eu acho que é muito da minha geração também. Todo mundo fala, né? Não, essa galera nova aí não aceita não como resposta. Tipo assim, você tem que explicar o porquê, você tem que... Então, faz muito parte da minha geração ser mais questionador, de querer saber o porquê, de querer entender como é que funciona e não só aceitar. Então, e faz muito parte da minha personalidade também ser mais ainda do que o normal. Então, lá quando eu tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos, que eu já tava começando a tocar na igreja, já tava começando a participar um pouco mais ativamente, assim, eu comecei a querer entender melhor o que tava acontecendo. Tipo assim, eu comecei a ver, nossa, parece que não é só chegar lá e só tocar e fazer alguma coisa. Então, eu comecei num processo de querer entender, de querer questionar. E aí teve um discipulado inverso também, que eu consumia muito conteúdo que me discipulava para um caminho que, tipo assim, explicava isso de uma forma que não é a forma que a gente entende hoje, direcionado por Deus, né? Então, O que você consumia? Por exemplo, assim. Eu comecei, tipo, talvez a minha geração, assim, no Brasil seja a primeira que começou desde cedo já com rede social, em televisão. Então, desde o começo, eu fui bastante discipulado por isso, basicamente. Então, quando o YouTube começou em 2007, em 2009, mais ou menos, eu tinha 12 anos, eu acho. Então, em 2008, mais ou menos, já era minha rede social principal. Então, eu consumia muito vídeo. E de 2009 até 2019, esses 10 anos, eu ouvia muito cara que era ateu, niilista, com filosofias diferentes. E fui acabando sendo discipulado por isso. E as perguntas que eu tinha, eu fui procurando resposta nisso. E aí eu cheguei num ponto que eu tava lá na igreja, eu me esforçava em fazer acontecer, só que no meu coração mesmo já tava totalmente discipulado por outra linha. Cosmovisão. Outra cosmovisão, exatamente. Outro jeito de enxergar a vida. E aí eu falei, eu não aguento mais ficar aqui assim, fingindo que eu tô fazendo de todo o coração, só que meu coração não consegue acreditar nisso, não consegue entender o que tá acontecendo. E aí foi um período de mais ou menos 3 anos, essa transição de começar a sair da igreja assim aos poucos, começar a tentar viver essa verdade que eu achava que era a verdade que eu tinha que viver. E depois que eu saí, a gente teve várias conversas, eu e o Douglas também. Tipo assim, você sabe que não é assim que funciona. Eu sei, mas não consigo. Depois uma grande qualidade do Pedro é que ele é muito íntegro, né? Então, tipo assim, porque eu conheço vários que ficam lá 10 anos fingindo. É verdade. Entendeu? E o Pedro falava, eu não consigo ficar fingindo. Não, fazia mal pra mim fisicamente, assim, eu não conseguia. Agora, uma coisa assim que no processo da sua libertação e transformação, o papel do Douglas foi muito importante. Eu lembro até hoje algumas cenas assim do Douglas lá na praia, nós de férias, e o Douglas conversando com o Pedro ali sentado na areia e tal, e fazendo a cabeça dele e tal, explicando. Então eu ficava fazendo olhando o trabalho assim, do discipulado. olha como é importante, entendeu? Porque, como você falou, é muito mais fácil você lidar com uma pessoa que é de verdade. Sim. Essa era a vantagem, né? Aí fica até mais fácil para você
direcionar para ela o assunto que ela precisa entender na Bíblia, a partir da palavra. Entendeu? Sim. Mas continua. Então, aí nesse processo eu achei que eu tinha me encontrado, eu tava satisfeito comigo mesmo. E tipo assim, finalmente consigo ser eu de verdade. Mas aí foi quando eu comecei a olhar ao meu redor e vi que toda a família tava sofrendo, toda a galera que tava ao meu redor tava sofrendo. Por saber que eu tava indo por um caminho que levava à morte, não à vida. Aí eu comecei a falar, nossa, talvez eu esteja errado, mas pra mim tá legal por enquanto. Aí o meu posicionamento foi tipo assim, eu vou ficar aqui perto deles, perto da galera da igreja. O Douglas estava começando umas reuniões na casa dele também, pros amigos desviados irem também. Aí eu falei, eu vou ficar por perto, porque eu entendi, tipo assim, eu sei que talvez o que me deixou nesse estado foi esses últimos 10 anos que eu tinha passado sendo discipulado por isso. Então, se eu ficar aqui perto dessa galera, talvez daqui a 10 anos eu consiga faça o trabalho contrário. E aí foi em 1 ano e meio, eu acho, 1 ano, basicamente, que num evento lá do Encontro Solteiros, eu tive um encontro com Jesus e ele falou, você quer acreditar? Então vem. E eu falei, beleza. E aí, de um dia pra noite, assim, aquilo que eu não conseguia fazer, que era acreditar, foi ele que fez por mim, entendeu? E aí, desde então, tenho passado por esse discipulado de novo agora, nos caminhos, o discipulado de Jesus, né? E aí, pra galera, pros pais que talvez não entendam, pros filhos também, que né, tá nessa posição que não consegue ali viver o Deus dos pais, né? É um trabalho em conjunto ali, né? Você tem que fazer a sua parte de querer, pelo menos, fazer o melhor pra alegrar seus pais ali. Eu era sincero, né? Eu falava, não acredito, mas eu tô aqui perto. Tocava lá com o Douglas de vez em quando pra ajudar. Tipo assim, meu ministro de louvor era ateu. Olha esse corte aí. Olha esse corte. E aí, eu tava querendo, tipo assim, de vez em quando, tinha aquela rebeldia, assim, dentro de mim, tipo assim, vou fazer isso só pra ferir um pouquinho. Só que, tipo assim, são as pessoas que mais me amam no mundo, pra que eu vou ferir elas? Aí eu ficava nessa, tipo assim, vou ficar aqui perto, e aí tem o trabalho que é só o Espírito Santo que vai conseguir transformar, trazer vida, né? Um morto não pode voltar à vida só de querer, tentando respirar, entendeu? Quem traz a vida é aquele que dá a vida, entendeu? Então, é um trabalho em conjunto e uma coisa importante também, né, Pedro? Que não sei se você reparou isso, que eu e a mãe sempre, nós fizemos de tudo para que você estivesse num ambiente exposto à palavra, né? Ou seja, por exemplo, você estava lá com o Douglas tocando, ou seja, você está num ambiente onde a palavra a qualquer hora vai te pegar. Sim. Aí nós pagávamos pro Pedro tirar fotografia. Eu poderia levar qualquer um outro fotógrafo. Aí a mãe falava, não, vamos pagar pro Pedro para ele ficar num ambiente onde a presença de Deus está ali se manifestando, Exato. A palavra está sendo pregada. Então os pais devem entender isso. Mesmo que o menino vai lá por causa da menina, deixa ele ir. Nunca foi aquele negócio, ele quer, então deixa ele se escambar lá. Ou até às vezes excluir, né? Até excluir. Tipo assim, falar, não, então eu não quero mais você na igreja, porque você não acredita, você tá vendo essas coisas aí e tal. Por exemplo, o Pedro, não sei se ele lembra, que eu podia mandar outro motorista qualquer me levar pro aeroporto, e eu sei que o Pedro gostava de dirigir, eu não sei que carro que eu tinha, se era o Fusion, parece, né? E o Pedro gostava de dirigir. E eu falava, Pedro, me leva no aeroporto, né? Aí a gente ia batendo um papo 1h30, aí ele ia me buscar, voltava 1h30 e não falava da Bíblia e nem do Evangelho. A gente batia papo sobre carro, que eu sei que ele gosta de carro. Então, ou seja, mas era uma forma de mantê-lo perto, entendeu? De mantê-lo perto e sempre levando ele a estar em algum lugar onde a palavra de Deus, como aconteceu. Ele estava tirando fotografia lá no nosso encontro, certo? Foi quando ele teve o encontro. E eu nunca me esqueço do dia em que o Pedro chegou em casa na segunda-feira, né? E me chamou para uma reunião, e o Pedro não é disso, né? E aí ele me chamou para uma reunião, eu e a mãe, e aí ele abriu o coração, falando várias coisas que ele nunca tinha dito, e uma delas foi, voltei para Jesus, e agora não pretendo mais sair da presença de Deus.